Eu, para todos vocês, disse qual era o plano. O plano passava por conscientização da comunidade internacional, que eu gostaria até de expandir para outros países, se eu tivesse braço e recursos, e logo em seguida a gente teria, naquela época, medidas legislativas e sanções contra essas pessoas, ou seja, uma pressão da comunidade internacional para que o Brasil abandonasse as práticas antidemocráticas. Só que isso era uma coisa tão inédita que, basicamente, eu tive que lidar com chacotas, eu tive que lidar com pessoas rindo, fazendo piada, pessoas que contribuem muito pouco, a pessoal da esquerda. Paulo Figueiredo faz. Bolsonaristas não conseguem fazer audiência e tem que fazer entrevista coletiva da calçada. Paulo Figueiredo dá com a cara na porta do Congresso dos Estados Unidos. Há uma lição de vida. Toda vez que alguém tenta algo novo, essa pessoa é ridicularizada. Todas as vezes isso acontece. Porque quando a gente está batendo a estaca da fundação, quando a gente está fazendo radier, parece que isso aí não é casa nenhuma. Isso aí é uma laje de concreto. Ninguém vai morar aí, não. E eu digo que hoje o mundo conhece quem é Alexandre de Moraes. Eu falei bastante sobre a incredulidade da mídia e do Supremo Tribunal Federal quanto às respostas, a possibilidade das respostas americanas em relação à situação no Brasil. Eu digo isso porque quando eu cheguei aqui e comecei a falar sobre esse assunto em 2022, era impensável você imaginar que o Brasil estivesse com autoridades na lista de pessoas sancionadas com perda de visto ou com qualquer coisa do tipo por conta de censura. Ninguém sabia que ia acontecer censura no Brasil, ninguém sabia o que estava acontecendo no Brasil. Foi um trabalho, efetivamente, de formiguinha, de bater de porta em porta, de centenas de programas. Hoje mesmo já vou eu de novo para a televisão americana, centenas de programas, podcasts, desenvolvimento de relações, coisa absolutamente inexistentes aqui. Naquele momento não tinha ninguém efetivamente falando de forma organizada sobre a situação do Brasil. Não havia um plano do que poderia ser feito. E eu, para todos vocês, disse qual era o plano. O plano passava por conscientização da comunidade internacional, que eu gostaria até de expandir para outros países, se eu tivesse braço e recursos, e logo em seguida a gente teria, naquela época, medidas legislativas e sanções contra essas pessoas, ou seja, uma pressão da comunidade internacional para que o Brasil abandonasse as práticas antidemocráticas. Só que isso era uma coisa tão inédita que, basicamente, eu tive que lidar com chacotas, eu tive que lidar com pessoas rindo, fazendo piada, pessoas que contribuem muito pouco, a pessoal da esquerda. Paulo Figueiredo faz. Bolsonaristas não conseguem fazer audiência e tem que fazer entrevista coletiva da calçada. Paulo Figueiredo dá com a cara na porta do Congresso dos Estados Unidos. O carrapato do saco do Olavo, vocês foram falar com Jorge Santos, que vergonha. Tantas pessoas, né? A outra, comentarista da Rádio Bagos, meu Deus do céu, vocês estão ganhando dinheiro em cima do gado, em cima dos idiotas do Bolsonaro. E eu acho que há uma lição, o deputado Eduardo Bolsonaro falou um pouco sobre isso ontem, há uma lição de vida. Toda vez que alguém tenta algo novo, essa pessoa é ridicularizada. Todas as vezes isso acontece. Ora, você pode dizer, né, todas as histórias da humanidade estão na Bíblia. Então todos os arquétipos estão na Bíblia. Então você pensa que até quando o faraó teve a ideia de que ia libertar o povo os israelitas, as pessoas riram, acharam que nunca ia acontecer. Foi necessário o envio das pragas. Então sempre você lida com isso. E quando você vai fazer algo que ninguém fez, essa é assim que é tratado. Então, você tinha, para todos os efeitos, as pessoas apostando na impunidade. As pessoas estavam apostando na impunidade. Eu volto a dizer, muita gente que se diz direita, mas que só servia para falar que não dava certo, que o Brasil estava acabado, que não tinha o que fazer, e por aí. Agora, que tudo isso mudou nas últimas semanas, a gente já sabe.
Ontem a gente trouxe algumas reportagens nacionais que falavam sobre a tentativa do governo Lula em negociar com o Trump para que não houvesse sanções contra o Alexandre. Hoje, porém, nós temos uma reportagem internacional que se aprofunda um pouco mais sobre esse tema. O respeitado esquerdista Financial Times, é um dos veículos mais lidos pela elite globalista, publicou hoje uma matéria dizendo o seguinte: Brasil faz lobby de última hora para evitar sanções dos Estados Unidos a juiz de alto escalão. O texto diz assim: o governo de esquerda do Brasil está travando uma última batalha diplomática para impedir que os Estados Unidos imponham sanções a um juiz da Suprema Corte brasileira que supervisiona um caso no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo processado por acusações de conspiração golpista. A gente saiu do não existe kkk para o governo brasileiro estar envolvido uma última batalha diplomática épica para impedir. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou na semana passada que Washington está considerando sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, pela lei Magnitsky, que não são essas que que saíram hoje ainda, mas autoridades brasileiras temem que a ameaça de sanções financeiras e vistos coloque as duas nações mais populosas das Américas em rota de colisão. Estamos tentando impedir que o sangue chegue ao Rio, disse um funcionário, acrescentando que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está coordenando um esforço diplomático. Ele afirmou que a pressão da Casa Branca por parte de grandes empresas de tecnologia que enfrentam restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro parece estar ajudando a influenciar o argumento contra o tribunal em Washington. Ora, quem diria, quem poderia imaginar que você ir e censurar as empresas mais poderosas do país gerariam repercussões negativas, que as empresas se voltariam contra você. Quem poderia imaginar que essas empresas gigantes iam, apesar do próprio Zuckerberg ter dito que estava trabalhando com o governo dos Estados Unidos para acabar com a censura no mundo, apesar do Elon Musk, que se diz um absolutista da liberdade de expressão, ter um problema pessoal com Alexandre de Moraes e ter sido medievalizado pelo Alexandre no ano passado, quem poderia imaginar que essas empresas ficariam putas e dariam um troco no momento certo? Nossa, é necessário uma capacidade estratégica aqui muito profunda. Outro funcionário disse que a Embaixada do Brasil em Washington está tentando explicar a nossa interpretação dos fatos, argumentando que a liberdade de expressão e a democracia estão sendo preservadas no Brasil. Cara, isso eu queria pagar dinheiro para assistir. Eu queria muito, não vão me deixar, mas eu queria ficar sentado numa sala assistindo os funcionários do Departamento de Estado do Brasil, né, do Ministério das Relações Exteriores, explicando para os funcionários do Trump de que a direita pratica desinformação, de que eles tentaram um golpe ou uma insurreição, de que eles falaram mentiras sobre o sistema eleitoral do país, de que as eleições tinham sido roubadas. Eu fico imaginando os caras do Departamento de Estado falando assim, e que eles, na verdade, foram os grandes salvadores da democracia. Aliás, João, coloca na pauta amanhã, porque era para a pauta de hoje, sobre como o governo Biden, os funcionários do governo Biden também diziam que estavam cometendo ilegalidades e arbitrariedades para salvar a democracia americana. Eu fico imaginando como é que é essa conversa, porque os funcionários do Departamento de Estado já me contaram como são essas conversas. Eles falam assim, mas isso tudo é o que vocês diziam da gente. Aí os funcionários do governo brasileiro ficam assim, mas a verdade é que vocês também são uma ameaça para a democracia. É uma coisa absolutamente ridícula, é um argumento que não tem a menor chance de dar certo. Por isso, continua a reportagem, o governo dos Estados Unidos tem demonstrado crescente simpatia pelos argumentos da família Bolsonaro de conservadores brasileiros, segundo os quais o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump, é vítima de perseguição política e que a liberdade de expressão no Brasil está sob ameaça. Vocês imaginam que complicado, né? O filho do presidente Bolsonaro, que é um deputado que teve que ficar exilado nos Estados Unidos porque ameaçaram caçar o passaporte deles. Aí agora os caras abrem um processo criminal uma investigação criminal contra esse parlamentar que se autoexilou
abriu mão do mandato, deixou de ser presidente da Comissão de Relações Exteriores. Será que isso comprova que há uma perseguição ao presidente Bolsonaro? Ao lado desta figura está um jornalista que era o número 1 da audiência no Brasil. Aliás, agradeço às mais de 33 mil pessoas assistindo agora. Cliquem aqui no like para a gente chegar ao recorde de audiência aqui. Que tem mais audiência do que qualquer um. Líder, continua sendo líder debaixo de censura, que já teve uma dúzia de contas de redes sociais bloqueadas, passaporte cancelado e está sendo acusado de participar em um golpe de Estado por noticiar o que vinha acontecendo dentro das Forças Armadas brasileiras. Vocês imaginam se, por que será que, como diz o Financial Times, o governo dos Estados Unidos tem demonstrado crescente simpatia pelos argumentos? Pô, vocês não percebem da esquerda, mas vocês nos criaram. Eu não sou ninguém. Entendam, eu não sou ninguém. No Brasil, vocês ainda dizem que eu sou neto do Figueiredo, ainda sou um jornalista famoso, com bastante audiência, que vocês chamam de blogueiro, influenciador, sei lá. Um dia eu vou abrir meu OnlyFans para vocês chamarem de influenciador. Estou malhando para isso. Mas aí no Brasil, eu ainda sou alguma coisa. Aqui nos Estados Unidos, eu não sou porra nenhuma. Eu sou um coitado de um imigrante. Sabe quem me transforma em alguma coisa nos Estados Unidos? Vocês! O Eduardo se tornou um símbolo graças a vocês. Vocês nos deram lugar de fala, o ódio de vocês. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Muito obrigado pelas perseguições, pelas tribulações, porque vocês me deram o privilégio de agir debaixo de uma missão que eu entendo como divina, de restaurar a liberdade do povo brasileiro. Diz o Financial Times, progressistas do Brasil atribuem a Alexandre de Moraes o mérito de ter salvado a democracia brasileira, assim como os caras da administração Biden diziam que eles salvaram a democracia americana. Imagina agora os funcionários do Trump ouvindo isso. O Financial Times diz, enquanto os conservadores o detestam, vendo como um censor descontrolado. Que bom, um jornal de esquerda mostrando os dois lados. Rubio afirmou na semana passada que sanções contra Moraes, com base na lei Magnitsky, que visa autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos, estão em análise nesse momento, acrescentando que há uma grande possibilidade que aconteça. As declarações de Rubio vieram após uma campanha de lobby nos Estados Unidos, liderada por Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho de Jair Bolsonaro. Olha, pessoal do movimento Bumbum Livre, pessoal da Globo News, a gente vai falar sobre isso. Vocês não têm como retirar a liderança do Eduardo Bolsonaro. Adversários do PL, dentro do PL, que estão calados, que não estão falando sobre o que está acontecendo, outros invejosos, vocês vão ter que dar o braço a torcer, porque o homem que sacrificou a vida dele para defender as liberdades do Brasil e está tendo resultado, chama-se Eduardo Nantes Bolsonaro. Este mesmo que está sendo perseguido pela Polícia Federal, pela PGR, pelo Alexandre de Moraes. Disse ao Financial Times o Eduardo Bolsonaro, eu diria que há 85% de chance de sanções contra Alexandre de Moraes, disse Eduardo ao Financial Times em Washington. Se eu tivesse que apostar a minha casa nisso, eu apostaria. Aumentando ainda mais o conflito, Moraes abriu nesta segunda-feira uma investigação criminal contra Eduardo para apurar acusações de obstrução de justiça e tentativa de subversão do Estado de Direito após pedido da Procuradoria-Geral da República. Aí o Eduardo responde, as ações da PGR e do Alexandre de Moraes, mais uma vez atuando como suposta vítima e juiz, apenas corroboram exatamente o que temos denunciado aqui, afirmou Eduardo Bolsonaro ao Financial Times. É um absurdo que só pode acontecer numa ditadura com figuras completamente fora de controle. Maria Elvira Salazar, vocês devem lembrar, deputada republicana na Flórida, disse que está em conversas com o governo Trump sobre sanções contra o ministro e que, sem dúvida, eles estão receptivos. Moraes iniciou uma repressão às fake news antes das últimas eleições de 2022. Está errado, Financial Times. Ele começou em 2019, o que colocou em conflito com o dono do X, antigo Twitter e aliado de Trump, Elon Musk. Musk e outros aliados de Bolsonaro,
um ex-capitão do Exército de extrema-direita que governou o Brasil entre 2019 e 2022, argumentam que Moraes persegue injustamente conservadores. Eles esperam que as sanções dos Estados Unidos forneçam concessões do Supremo Tribunal Federal. Não é bem verdade. Diz aqui, estamos falando sobre salvar a liberdade de expressão, impedir perseguição e preservar o devido processo legal, disse o jornalista conservador. Opa, jornalista! Uau! Porra, uma salva de palmas aqui. Jornalista! Porra, jornalista! No Financial Times eu sou jornalista. Para o Alexandre eu sou pseudo-jornalista. Para como é que chama? Mônica Bergamo, eu sou neto de ditador, blogueiro, eu sou influenciador, a Polícia Federal diz que eu sou economista e empresário, mas para o Financial Times eu sou jornalista, rapaz. Pô, que beleza. Uma salva de palmas aqui para o Financial Times. Nota 10. Obrigado, Bruno. Então, o que disse o jornalista Paulo Figueiredo? Que estamos falando sobre salvar a liberdade de expressão, impedir a perseguição e preservar o devido processo legal. Disse o jornalista Paulo Figueiredo, se mudou para Miami depois que suas contas nas redes sociais foram bloqueadas e atualmente trabalha com o Eduardo Bolsonaro. Eu não me mudei para Miami depois que as contas das redes sociais foram bloqueadas. Eu moro aqui desde 2015. Eu só estou desde então impedido de voltar ao Brasil. E eu não trabalho... Bom, eu trabalho com o Eduardo Bolsonaro, dá para dizer, né? Com em conjunto, está correto aqui. Não trabalho para o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro e eu temos o mesmo propósito. Ele continua dizendo que a plataforma de vídeo Rumble e o Trump Media Group, empresa do ex-presidente dos Estados Unidos, abriram esse ano um processo na Flórida contra Alexandre de Moraes, acusando de censura extraterritorial por ter ordenado a suspensão da conta de um cidadão brasileiro nos Estados Unidos, Alan dos Santos. Alan dos Santos, esse cidadão brasileiro. Né? Há que dar aqui o mérito do Alan dos Santos, que, embora não tenha influenciado diretamente no pedido de sanções, o caso do coitado do Alan dos Santos, que sofreu mais do que quase qualquer pessoa nesse processo, é um caso icônico para os americanos. Martin De Luca, sócio do escritório de advocacia Boyd Schiller Flexner, que atuou no caso, acusou Moraes de, abre aspas, tentar entrar pela porta dos fundos, enviando repetidamente ordens judiciais secretas a empresas americanas e mirando cidadãos americanos enquanto ignora o governo dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes se recusou a comentar sobre possíveis sanções ou sobre acusações feitas por críticos. Um conselheiro sênior do Departamento do Estado dos Estados Unidos para a América Latina, Ricardo Pita, lembrem os ouvintes do Paulo Figueiredo Show, que estava todo mundo preocupado com o Chip Campbell, e o Paulo Figueiredo estava dizendo, não, o cara que vocês têm que prestar atenção é o Ricardo Pita. E o Financial Times percebeu isso. Ricardo Pita surpreendeu autoridades brasileiras durante uma visita ao Brasil este mês, ao se encontrar com Jair Bolsonaro em sua residência, que você soube antes de todos aqui no Paulo Figueiredo Show. A embaixada americana em Brasília informou que Pita visitou o país como parte de uma delegação voltada ao combate ao crime organizado. O Departamento de Estado se recusou a comentar sobre possíveis sanções. Bolsonaro, de 70 anos, está sendo julgado, ele foi inelegível até 2030. E essa matéria, meus amigos, cai como uma bomba em Brasília, porque ficou claro que o trabalho do Itamaraty foi, para surpresa de ninguém, ineficaz, como costuma ser a diplomacia brasileira. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro deram de 10 na diplomacia paga com todo o dinheiro e toda a estrutura do Itamaraty de Lula. E todo o prestígio dos cargos do Barroso e companhia. E é por isso que os americanos não compram a versão do Lula. Para usar as palavras do pessoal, aliás, do Lula, o sangue já chegou no Rio. Já que a gente está falando de pragas de Moisés, né? Pragas bíblicas, pragas do Êxodo, o sangue no Rio eu acho que é uma boa metáfora. Porque não é para menos. Como é que você vai convencer os Estados Unidos que a liberdade de expressão e a democracia estão preservados no Brasil quando um jornalista como eu está sendo denunciado por golpe de Estado? Ou o próprio caso do Eduardo Bolsonaro, ou o próprio caso do Alan dos Santos, que tem extradição pedida pelo Brasil por ter cometido crime de opinião. Está lá, está nos documentos enviados. Muitas vezes eles falavam assim, você tem alguma prova? Eu falei, olhem vocês, eu tenho aqui a negativa de pedido de extradição por vocês. Ou quando uma das redes sociais mais usadas no mundo, o X, é banida no Brasil por decisões ilegais do Alexandre de Moraes, ou o Rumble, ou a empresa do próprio presidente dos Estados Unidos.
É só, assim, essa história de que o Eduardo Bolsonaro, eu, Big Tech, etc., estamos fazendo. O que nós estamos fazendo é levar a verdade. As coisas só deram certo porque as evidências contra o Alexandre e outros membros do Supremo Tribunal Federal e outros agentes públicos, elas são avassaladoras. Eu falei que o documento, o relatório que estava sendo preparado tinha mais de 1.000 páginas, com 3.000. Daqui a pouco fica do tamanho do inquérito das fake news. Não tem como um diplomata medíocre do Itamaraty, que está lá não porque é competente, mas porque acertou as questões de uma prova, chegar aqui nos Estados Unidos e falar que não tem nada acontecendo. Eu me lembro muito bem de ter avisado, quando o Alexandre suspendeu o X no Brasil, que ali ele estava inaugurando um novo capítulo da ditadura no Brasil. Ali nós festejamos aqui no programa e muita gente, Paulo, você fala, as coisas não dão em nada. Vocês entenderam o crescendo que nós fomos vivendo? Vocês conseguem olhar na história, voltar para 2022, não existia nem Paulo Figueiredo Show, estava na Jovem Pan. Quando eu comecei a falar sobre isso no meu Locals, que também foi banido pelo Alexandre, onde eu perdi todos os meus assinantes, tinha mais de 2.000 e cacetados assinantes, perdi todos eles. No Locals, graças ao Alexandre, vocês conseguem lembrar, voltar na história, quando nós festejamos a primeira vez que houve uma coletiva de imprensa sobre o assunto. Festejamos depois quando teve audiência, festejamos a primeira carta do Chris Smith. Depois vocês lembram a manifestação da Maria Salazar na audiência. Vocês lembram quando o Chris Smith mandou uma carta para o Alexandre pedindo esclarecimentos para as mesmas coisas que estão baseando as sanções contra ele agora. Vocês lembram dessa construção? As primeiras visitas, o projeto de lei No Censorship on Shores Act, o outro projeto, agora me fugiu o nome, que cortava a verba da USAID para as ONGs censoras no Brasil. E, claro, a saída do X do Brasil, a entrada do Elon Musk na disputa, que transformou a briga numa briga de gente grande, gente que está fora da jurisdição do Alexandre, e ao longo do tempo as decisões ilegais contra as empresas americanas foram se tornando cada vez piores, que é o que me leva ao segundo ponto, porque é o fato dessas decisões não estarem restritas a empresas americanas, mas chegando também ao nível de impactar residentes permanentes como eu, cidadãos americanos como o caso do Rodrigo Constantino, da Flávia Magalhães, do Michael Schellenberg, do Jason Miller, do Steve Bannon, asilados políticos nos Estados Unidos, como o caso do Alan dos Santos, como o caso da doutora Ludmilla, minha querida amiga, sócia. E aí, meus amigos, a briga é outra, a briga é com a Constituição dos Estados Unidos, que diferentemente do pedaço de papel que vocês têm aí no Xandaquistão, que o Alexandre limpa a bunda todo dia, a Constituição dos Estados Unidos ainda defende o cidadão do americano, os cidadãos sobre esse país. As ações ilegais do Alexandre de Moraes, como eu volto a dizer, afetaram muita gente daqui, o próprio Chris Pavlovski. Você não pode ir atrás de tantas pessoas que estão sob a jurisdição da Constituição dos Estados Unidos e achar que nada vai acontecer. Achar que você vai notificar o Paulo Figueiredo por edital, mandar entregar notificação no puteiro e dizer que ele vai ser julgado à revelia, e isso não dá em nada. Aqui, os Estados Unidos, o hino diz: nós somos a terra dos livres e a casa dos corajosos. E aqui, Alexandre, gente como você não se cria. Não existe Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. O que o Biden tentou fazer com as Big Tech foi para o espaço. Pode mandar o melhor fazedor de prova, o concurseiro do Itamaraty, não vai funcionar. O mundo conhece, a opinião pública foi convencida, você está exposto, é impossível você operar nas sombras, que foi onde você teve sucesso. Vocês lembram? Lembram? Quando nós conseguimos que o Comitê Judiciário expusesse pela primeira vez as decisões secretas do Alexandre? Lembra quando Michael Schellenberg publicou pela primeira vez os Twitter Files? Lembram quando nós conseguimos os documentos que foram para a Folha de São Paulo pelo Glenn Greenwald, expondo quem era o Alexandre? Tudo isso hoje é anexo e é referência nos documentos utilizados por essas sanções americanas. Então, você que não conseguia ver naquela época o que estava sendo feito, talvez agora você não consiga ver o conjunto da obra. Talvez agora você não consiga falar: cacete, esses caras realmente construíram uma casa com fundações.
Porque quando a gente está batendo a estaca da fundação, quando a gente está fazendo radier, parece que isso aí não é casa nenhuma. Isso aí é uma laje de concreto. Ninguém vai morar aí, não. E eu digo que hoje o mundo conhece quem é Alexandre de Moraes. Eu me lembro quando eu fui fazer o primeiro vídeo da PragerU, que é uma das entidades mais respeitadas e mais vistas por conservadores. E eles queriam fazer um vídeo sobre o Lula, e eu quis fazer um vídeo sobre o Alexandre de Moraes. E eles me diziam, mas ninguém sabe quem é Alexandre de Moraes, a gente não tem audiência para isso. E aí a gente fez um vídeo explicando de como o Lula pariu o Alexandre de Moraes, e o vídeo foi um tremendo sucesso.